nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, porque Tu és Deus, Tu és o nosso Senhor, é quem nos tem sustentado, meu Pai, é quem tem suprido, meu Pai, as nossas necessidades. Muito obrigada por tudo que o Senhor nos tem dado, por tudo que o Senhor nos tem feito, meu Deus. Obrigado, Senhor, por esses dízimos e essas ofertas, meu Pai. Que estes recursos, Senhor Jesus, sejam utilizados, como diz na Tua palavra, Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor. Venha, Senhor Jesus, abrir as portas, Senhor, de um emprego àqueles que estão necessitados, meu Pai. Prospera, entra com providência, meu Deus, nos lares, para que assim, Senhor Jesus, os Teus servos, meu Pai, sejam ricamente abençoados e para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado. Eu te louvo, meu Deus, e eu te agradeço no nome santo do Senhor. Amém. Amém, Jesus. A igreja pode se sentar. E ainda a minha parte aqui, cabe ainda fazer um recadinho para os irmãos, lembrando que no dia 27, tá, os irmãos estão convidados para o concílio local. Dia 27 é o próximo domingo, tá? Depois do nosso culto, tá? Então, depois do nosso culto, dia 27, tem o concílio local. Então, o pastor aqui da igreja convida a todos para participar aí do nosso concílio. Tudo bem? E agora eu vou chamar então a Cíntia, que vai nos trazer a palavra aqui. Deus abençoe e eu agradeço assim a oportunidade. Boa noite, amada igreja. Oi? Já vai. Boa noite, amada igreja, graça e paz. As crianças, falaram que tem crianças, mas só tem, os outros são adolescentes. Né? Olha os adolescentes lá. Mas esses adolescentes agora viraram crianças. Que coisa. Abençoados, né? Quando convém somos crianças, quando não convém, eu sou adolescente. Que Deus abençoe. Vamos orar por eles, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, abençoe, Senhor, este momento em que as crianças e os adolescentes estão indo para aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Que eles sejam abençoados com a Tua palavra, Pai. E que a nossa irmã Débora, como professora deles, esteja passando aquilo que está no Teu coração, Senhor. Que ilumine esta moça maravilhosa, Pai, que se dispõe a trabalhar estas vidas, Pai, encaminhar estes jovens para o futuro, na Tua vida eterna, Pai. Te pedimos as graças sobre estas crianças, estes jovens e esta mulher maravilhosa. Em nome de Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Puxa a orelha dessas crianças. Aí, eu como professora sou terrível, mas, irmãos, não menos terrível é estar também aqui, porque é com muito temor e tremor que estou aqui na presença do Senhor. Mais uma que vai com criança? Mas, irmãos, é uma responsabilidade muito grande e ao mesmo tempo é uma honra, porque o pastor confia em nós. Confiou no irmão Wander, confiou no irmão Evandro, na irmã Alice, para estar substituindo na pregação do lugar dele. E hoje eu vou dar um fecho. E também o irmão Gutenberg, na quinta-feira, né? Eu assisti o culto, ele falou sobre o amigo. E hoje, vou ver se eu consigo amarrar tudo com Ezequiel. Hoje nós vamos trabalhar com Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3, versículos de 16 até 21. De 16 a 21, irmãos. 16 a 21. E vamos orar, pedir ao Senhor que nos ilumine e que nos dê conhecimento. Chegaram mais umas mocinhas ali, levando as jovenzinhas. Já vai acompanhá-las até a sala. A sala das crianças também não estou achando de criança, não, gente. Eu sou muito
cariocas. Eu estou pensando nas coisas que olha, meu Deus me perdoe. Mas vamos então orar, pedir ao Senhor que esteja conosco neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, Pai, com muito temor e tremor para trazer a Tua palavra. Este é o momento mais importante do culto, Pai, onde Tu falas conosco e mostra aquilo que está no Teu coração para nós. Senhor, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos Teu santo nome e pedimos, Senhor, que nos ilumine e seja aquilo realmente que está em Ti, Senhor, que venha até nós, até a palavra que estaremos ministrando. É o que te pedimos em nome de Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, aqueles que puderem ficar em pé para que nós leiamos este pedaço. 3, você falou? 3. Capítulo 3, versículos de 16 a 21. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para te salvar a vida, este perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se o avisares, o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá da sua iniquidade. Mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não avisaste, no seu pecado morrerá, e nas suas justiças que praticaram não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peques, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Amém? A igreja pode se assentar. Esta palavra de Ezequiel é uma palavra muito forte mesmo. Por quê? Porque Deus o coloca como atalaia. O que é uma atalaia? Atalaia é o vigia que fica em cima da murada. A cidade é murada e aquele indivíduo fica em cima para avisar de outros povos que venham invadir ou algum problema que esteja acontecendo e que vai chegar até a cidade. Então, o atalaia, ele fica de olho, é o olheiro, e ele reporta para os cidadãos aquilo que está acontecendo. E da mesma forma, nós crentes somos atalaia. Deus nos coloca como vigilantes sobre o povo dele. E nós temos essa missão. Essa é a missão do profeta? Sim, o profeta não é aquele que prevê o futuro. O profeta é aquele que vê a situação, analisa, de acordo com a palavra de Deus, ele fala a consequência. Ah, o povo se desviou porque adorou outros deuses, não sei o quê. Gente, olha, se o povo não voltar, vai acontecer isso e isso. Deus vai se dar, vai ter punição, vai acontecer isso. Pois bem, nós somos também uma nação de profetas. Nós temos que alertar. Alertar quem? Não só aos nossos irmãos, mas também ao mundo. Nós estamos vendo ultimamente uma série de sinais. Uma série de coisas estão acontecendo. Em Mateus capítulo 24, Jesus fala do final dos tempos e os sinais desse final dos tempos. Guerras, rumores de guerras, terremotos, vai se esfriar o amor no coração do homem devido à maldade. Então, essa série de coisas estão acontecendo, estão aqui na nossa frente, aos nossos olhos. Eu quero voltar um pouquinho no tempo de John Wesley. Antes um pouquinho, esses dias eu estava conversando com meu marido, ele falou, mas são coisas que sempre aconteceram. Algumas coisas sim, o homem não mudou, o ser humano não mudou. Jesus morreu por nós, mas nós continuamos os mesmos. Quando John Wesley foi
designado para ser pastor nos Estados Unidos, na cidade de Savannah, a intenção dele para vir para a América era evangelizar os índios. Mas, por uma série de motivos, não deu certo, deu uma reviravolta na vida dele e ele acabou voltando para a Inglaterra. Mas ele teve 2 momentos que balançaram muito a vida dele, colocando até em risco o pastorado dele, que quando ele voltou para a Inglaterra, a intenção dele era entregar as credenciais dele e não ser mais pastor. Primeira coisa, quando eles saíram da Inglaterra, foram de barco até os Estados Unidos, e nesse meio de caminho, no Oceano Atlântico, tiveram uma tremenda de uma tempestade, que até os marinheiros estavam com medo, deitavam tudo, e ele se desesperou. Só que, quando ele estava lá, ele viu que tinha uma salinha no barco, que tinha gente cantando, orando ao Senhor na paz, um grupo de morávios, missionários morávios. Ele falou, pensou com os botões dele, mas eu sou um pastor, e eu estou com medo. Eu acho que eu não sou tão crente assim. E chegando lá nos Estados Unidos, ele não encontrou índios, apenas um, que era como é que fala? Não era uma TV, que a gente chama, seria um guia, e ele foi falar com esse indígena. Isso depois de algum tempo que ele já estava lá, ele foi falar com esse indígena. Ele queria evangelizar, falar de Cristo, que ele era cristão e tal. Aí o índio virou para ele e falou, os espanhóis estiveram aqui, eles eram cristãos, mataram nosso povo, estupraram nossas mulheres, venderam nossos filhos, roubaram os nossos bens. Depois vieram os ingleses. Esses ingleses roubaram nossas terras, mataram nossos filhos, estupraram nossas mulheres e, pior, trouxeram uma bebida que deixou os nossos valentes covardes e fracos. E que o seu cristianismo difere destes cristãos. Isso eu falo muito de John Wesley. E eu fico pensando, em que o nosso cristianismo hoje difere do cristianismo lá de fora? Porque a gente vê, Primeira Guerra Mundial já eram cristãos, mataram seus próprios povos, nós somos um país que se diz cristãos, que se diz país de cristãos, nós estamos como estamos. Qual a diferença nossa? Que atalaia somos nós? Ou qual a mensagem que nós estamos trazendo para o mundo aí fora? Nós somos que tipo de cristãos? Essa palavra de John Wesley, que ele teve lá, foi muito forte. Quando eu li a biografia dele, isso me abalou também. Como disse o André, numa outra pregação que ele fez, a pregação, em primeiro lugar, fala com a gente, para depois a gente poder transmitir. Isso me deixou muito preocupada. O que nós estamos fazendo? Aí a gente pega aqui na Bíblia, não julgueis, mas o que é este julgar que a Bíblia fala? É a gente ser hipócrita, falar dos outros aquilo que a gente faz. No Sermão da Montanha mesmo, Jesus fala, né? Antes de ver o teu irmão, olha o argueiro que está no teu olho antes de tirar a trave do olho do outro, né? Veja que você está com um problema nos teus olhos antes de falar que o outro está com problema. Mas Jesus fala aqui em João capítulo 7, versículo 24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O que é essa reta justiça? Julgar com os olhos de Deus. Porque Paulo fala para nós, está tudo marcadinho aqui, bonitinho. Deixa eu ver se aqui. Em Coríntios, ele fala, né? Em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar
julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Só que aqui é o seguinte, Paulo fala para julgar em termos retos, em termos da lei, não de acordo com os nossos corações. E como é que a gente julga nos termos da lei? Como é que a gente julga de acordo com o nosso coração? Vamos lá. Provérbios. Filho meu, não rejeites a disciplina. Provérbios 3, versículo 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor e nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire o conhecimento, porque melhor o lucro que ele dá do que a prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Qual é este conhecimento? Conhecimento de Deus. Andar nos caminhos. Ah, mas eu posso então falar para o meu irmão que ele está errado? Se você tem um filho pequeno e essa criança vai enfiar o dedo na tomada, o que você vai fazer? Você vai deixar a criança enfiar o dedo na tomada? Qual é a consequência disso? A criança vai levar um choque, ela pode morrer. Você vai deixar a criança fazer errado? Ah, não, eu não vou julgar. Você não vai deixar seu filho fazer a coisa errada, porque vai prejudicar ele. O problema do julgamento é a gente não ver no outro o nosso erro também. Que muitas vezes a gente olha no outro só os defeitos. Os defeitos muitas vezes são nossos, que a gente transfere. Olha, tudo isso. E esse é o problema, que a gente não guarda para a gente fala. E esse falar vira algo chamado fofoca. E essa fofoca é que mata, porque é aquela punhalada nas costas por trás. Chega, não, fulano, eu vim na igreja assim, e você vê a igreja como? Ser atalaia é ser honesto com você mesmo dentro da palavra do Senhor e mostrar. Porque muitas vezes, como eu falei da história do John Wesley, né? O indivíduo veste o casaquinho do crente, vem para a igreja, no mundo lá fora, o que espanhóis, ingleses fizeram quando encontraram os indígenas? Se aproveitaram, esqueceram que são irmãos, esqueceram que são gente. Aliás, os ingleses, até o século XIX, não consideravam nem a mulher como gente. Então, só a partir é verdade, dona Ivana, não ria não, porque é verdade. A partir do século XIX, que começou a discutir se a mulher era gente ou não. Porque tinha aquela história de votar, da mulher poder votar ou não. A partir do século XIX começam essas encrencas todas, se vota, se não vota. A mulher é gente para fazer isso. Imagine um indígena. E é um povo que é um povo de Deus, que eram cristãos. Muita gente fala, a igreja matou não sei quantos lá no tempo da Inquisição, papapá. Mas era a verdade de Deus ou era a verdade dos homens? Isto, o que faz com a imagem da igreja? Mostra uma igreja hipócrita, mostra uma igreja que está longe, muito longe de ser cristã. Nós temos que resgatar a nossa imagem de crente. Como é que a gente resgata alguma coisa que é perdido? Mostrando realmente quem somos. Que somos filhos de Deus. Imperfeitos, mas buscando esta santidade. Que Paulo fala aqui em Coríntios, né? Que é os santos. Quem são os santos? Quem são os santos? São aqueles santos que são colocados imagens na parede? Quando é escrito as cartas do Apocalipse, fala lá, ao anjo de tal igreja, ao anjo. Gente, tinha anjo de asinha lá naquela igreja? Ou era o pastor que tomava conta daquela igreja? Que anjo?
de acordo com o grego, é aquele que é enviado, é aquele que foi colocado lá para uma mensagem. Então, o anjo era pastor da igreja. Não era alguém que Maurel, quase tocava arpejinha e ficava, não. Era uma pessoa como você, como eu, com falhas. Isso é uma coisa importante na Bíblia. Porque quando a gente vê a Bíblia, a gente vê que todas essas pessoas no Antigo Testamento falhavam e foram resgatadas pelo Senhor. Davi era um homem do coração de Deus. E quantos erros ele não fez? Mas era o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependia realmente. Problema muito nosso, meu principalmente, é que a gente quer cair, mas a gente não quer ajoelhar para Deus, a gente quer cair em pé. Né? E aí a gente não ajoelha e não pede perdão. E quando a gente não pede perdão, gente, o nosso pecado vira iniquidade. Por quê? Porque é aquele pecado que vai se somando com o meu orgulho, que vai se somando com outro orgulho, que vai fechando os meus olhos, que vai tendo aquela história. Não é a verdade de Deus. Passa a ser uma verdade relativa e passa a ser a minha verdade, a sua verdade, a verdade do outro. Gente, não existe outra verdade que não seja a verdade que está aqui. E qual é a verdade que está aqui? Jesus. Ele é o único caminho. O único suficiente Salvador. Então não adianta a gente chegar e falar, eu tenho a minha verdade. Não existe verdades. Existe realidades. A minha realidade é diferente da realidade da irmã Ana, é diferente da irmã Arlete. São realidades diferentes. Ela tem a vida dela, os filhos dela, tem os netos dela. Eu tenho a minha netinha, a dona Ana tem o neto dela. Cada um tem a sua realidade. Mas a verdade é uma só. Cristo. Acho muito importante, muito interessante, em Mateus, versículo 27, se eu não me engano, capítulo 27, versículo 27, que Jesus tem aquele, quando ele está na presença de Pilatos, ele fala com Pilatos que ele é a verdade. E Pilatos vira para Jesus e fala, o que é a verdade? E aí Pilatos vira para o povo e fala, não vi mal esse homem. Gente, aquela discussão filosófica, até hoje ele fica me pinicando assim, eu queria ver o resto que Jesus ia falar para ele. Mas Jesus já tinha dito, eu sou a verdade. Simples. E aí o povo relativiza Jesus. Ah, Jesus não existiu, Jesus não sei o quê. Quem dos irmãos aqui presentes duvida que Jesus existiu? Eu tenho certeza que se duvidasse eu não estaria aqui. Todos nós que estamos aqui, até o pessoal que está ouvindo, teve ou tem alguma experiência com o Senhor, que fortalece a sua vida e que mostra que Ele é, fechando o dia do amigo, é o nosso melhor amigo. Amém. Que Ele é o nosso único Salvador. Nenhuma outra religião, glória a Deus mesmo, nenhuma outra religião no mundo tem um grande líder que tenha morrido pelo seu povo, para dar uma vida eterna, para dar uma salvação. Existem algumas religiões que falam que tal morreu, ressuscitou, mas ele não morreu para salvar ninguém. Estes outros, Jesus, ele veio com um propósito, redimir os nossos pecados e nos dar vida eterna. Ponto. Acabou. É isso que Jesus nos faz. E nós não podemos renegar isso. Nós temos uma missão. Nós somos atalaias. Nós somos a Bíblia que o povo ali fora vê e lê através dos nossos atos, de nossas ações. Precisa ser coisa grandiosa, maravilhosa. Lembra uma vez que nós fomos, só me permite, dona Arlete, dar um exemplo da sua família? Nós fomos uma vez na casa da dona Arlete, fazer um culto de oração na casa da dona Arlete, e era um verão, estava
Sabesp trabalhando na rua, a filha da dona Arlete saiu e levou a água gelada e foi levar para os homens lá que estavam trabalhando. Eu olhei aquilo, nesse ponto eu fui que nem Maria, guardei no meu coração. Porque é uma coisa simples. Você ser crente, você não precisa fazer obras maravilhosas. São pequenas coisas. Você ela falou, já estava falando de que como tem velho. Ai, está tão calor. Eu fiquei com pena deles lá trabalhando lá. Eu fui levar uma água para eles. Eu fiquei assim maravilhada. Ninguém pediu, ninguém mandou, ninguém falou. É o coração do crente. Aquele que vê a necessidade do seu irmão e não precisa ser chamado, não precisa ser alertado, sem alarde, sem é de coração. E é isso que Deus quer. Nós não fazemos as obras para ir para o céu. Nós fazemos as obras porque somos de Deus. Nós não precisamos ficar falando, quanto mais coisa chegar, Senhor, olha, põe um tijolinho para mim, porque eu fiz isso hoje, viu? Põe aí uma marquinha para mim, porque não é assim que funciona, meu irmão. Não é assim que funciona. Eu não vou para o céu porque eu estou fazendo obras boas. Eu vou para o céu porque as obras que eu faço são em nome do Senhor. Eu faço porque Deus mora no meu coração. O Espírito Santo está em mim. E por isso eu sou chamado como atalaia. Por isso nós somos chamados, nós somos separados, nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus é o povo que serve. Porque o nosso Senhor, Ele mostrou que aquele que é o maior entre os homens é aquele que serve. E não aquele que é servido. O indivíduo que quer sentar na primeira fileira e colocar, não, eu mereço estar aqui. É Deus que vai te dizer se você merece. Jesus fala também, muitos serão aqueles que falaram, Senhor, Senhor. E o Senhor vai olhar para eles e dizer, não vos conheço. Eu fiz milagres, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas não foi de coração. Vamos lá no começo da Bíblia. Em Gênesis, quando Caim mata Abel. Caim tem inveja de Abel. Abel faz uma oferta, Caim também faz uma oferta. A oferta de Caim não foi aceita, a de Abel foi aceita. Por que a de Caim não foi aceita? Porque ele não deu de coração. Deus fala com ele. Se deres de coração, por que não aceitarei? Vejo tua face descaída. Cuidado que o mal anda ao teu redor, cabe a ti dominar-te. Aí Deus sai de cena, a Caim vê Abel e mata Abel. E aí Abel é enterrado, não fala nada para ninguém, Caim não fala nada para ninguém, e Deus vem falar com Caim, onde está teu irmão? E ainda bem que os adolescentes saíram. Aí Caim responde como um adolescente, por acaso serei eu tutor de meu irmão? E Deus fala, o sangue do teu irmão clama até mim. E aí Caim, Senhor. Mas Deus faz uma pergunta retórica. Deus já sabia o que Caim tinha feito. Deus sabia. É que nem a mãe que chega em casa, a criança toda enfarinhada, a farinha toda no chão, pacote de farinha, a mãe chega e fala, o que você fez? Ué, a mãe não está vendo? A mãe não sabe? É uma pergunta retórica. Mas o que Deus pergunta? Que ele vai ver se Caim se arrepende. E Caim não se arrependeu. Este é o nosso problema, irmãos. Às vezes a gente não se arrepende. E o não se arrepender macula o nosso coração, mancha o nosso coração. Tem um livro chamado Retrato do Dorian Gray. Fizeram um filme há pouco tempo, o filme ficou horroroso. É uma coisa assim tremenda. O indivíduo ele não envelhece.
mas o quadro envelhece. Então, tudo que o cara faz de errado, ele está sempre jovem, mas o quadro vai ficando feio, o quadro vai ficando envelhecido, enrugado e uma série de coisas. O cara apronta mil e umas, faz tudo. Ele faz pessoas se suicidarem, ele fica uma coisa terrível. Não há o arrependimento. E assim que o coração da gente fica, quando a gente não se arrepende. E este coração endurece e não dá espaço para Jesus. Este é o grande problema. Não dá espaço para Jesus. Eis que vem à porta e bate. Meu irmão, que é advogado, ele fala, né, que Jesus ele bate baixinho, mas o diabo vem com um marketing agressivo. Então ele vem com aquelas cornetas na rua, show, olha aqui, isso é fácil, isso é bom, isso é maravilhoso. E aí o pessoal entra nas drogas, entra no álcool, no vício. Por quê? Porque é fácil. Agradável. Agradável ao quê? Porque se